Conheça agora os impactos positivos que as produtoras independentes de petróleo e gás proporcionam ao Brasil. As empresas se lançam na busca das novas oportunidades, superando desafios, criando valor para a sociedade, estimulando o crescimento local, gerando mais empregos, aumentando a arrecadação de royalties e fortalecendo a cadeia produtiva do setor. ABPIP, produtores independentes e fortes. O gás da Eneva faz diferença para muita gente. Para garantir a energia aqui de casa. Para quem faz o Brasil crescer. Todo mundo que tem orgulho da nossa cultura. O gás natural da Eneva faz a diferença na vida do sergipano e no crescimento do Brasil. Disponível a partir do Hub Sergipe, ele é mais limpo que outros combustíveis e garante fornecimento de energia faça chuva ou faça sol. Olá, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no estúdio ABPIP, direto da Sergipe Olegás 2024. Eu sou Gustavo Galdardi, a gente vai conversar aqui agora com o secretário executivo da CDTEC, secretaria aqui de Sergipe responsável por essa área de infraestrutura, de energia, Marcelo Menezes. Bem-vindo, Marcelo, mais uma vez aqui numa entrevista, num evento em que a gente está aqui trabalhando, fazendo a cobertura, com o estúdio, com tudo. Obrigado por você estar sempre acompanhando a gente. Bem-vindo novamente. Muito bom, Gustavo, ter vocês aqui no evento. O evento está sendo muito interessante, né? É uma semana de atividades que nós estamos desenvolvendo aqui e contar com a participação da EPBR aqui, podendo dar uma cobertura sobre tudo que vem acontecendo e poder fazer uma divulgação ampla disso é do nosso maior interesse. Muito obrigado. Semana de atividade que também uma maratona de atividades discutindo petróleo e gás aqui em Sergipe a semana inteira e que começou com um tema que está tendo de fato uma repercussão nacional, que é a discussão do contrato de concessão da Sergás, distribuidora de gás canalizado aqui de Sergipe. A agência reguladora aqui do Estado, com apoio do governo, pautou uma discussão sobre as margens, sobre as taxas de retorno, que está sendo interpretada pelo segmento de distribuição como uma tentativa, e eu abro aspas, de fazer uma revisão unilateral dos contratos. E vocês têm uma visão diferente disso. Olha, Gustavo, em momento algum se pensou em fazer revisão unilateral de contrato. Nós entendemos que o contrato, de fato, não oferece condições adequadas para o desenvolvimento do mercado, para promover a expansão. Uma taxa de retorno de 20% ao ano, nesse contexto que nós estamos vivendo, é um inibidor de investimentos. Nós sabemos que diversas distribuidoras hoje têm taxa de retorno de investimento inferiores a 10%. Isso tudo ficou evidenciado durante a audiência. Também tem um outro fator também que cria uma distorção, que é o rateio da receita da concessionária por 80% do volume. Isso também está no contrato, só isso aí implica num acréscimo de 25% sobre o valor. Então, o governo do Estado solicitou à agência reguladora a realização da audiência pública, isso após o desenvolvimento de um estudo bem complexo e amplo, em que se ouviu mais de 38 agentes de mercado, realizado pela FGV Energia. Estudo esse que foi apresentado num evento Sergipe Day no Rio de Janeiro, e que lá constam diversas recomendações. Entre as recomendações consta claramente a importância, a necessidade de se rediscutir esse contrato. Então o Estado, a partir dessas recomendações, solicitou à agência reguladora que promovesse a audiência no sentido de buscar subsídios, de ouvir, enfim, consolidar um entendimento da matéria e, já de posse de todo esse material, algumas contribuições por escrito, outras contribuições verbais, enfim, todo o material foi apresentado. A agência reguladora agora irá se debruçar sobre todo esse material, vai analisar à luz daquilo que já há um entendimento daquilo que precisa ser feito, e daí a gente acredita que a agência encaminhará ao poder concedente, ao governo do Estado, uma sugestão, uma proposta de encaminhamento de negociação
que, volto a dizer, o Estado, na condição de poder concedente, deverá manter contato com os sócios da companhia para abrir uma negociação, abrir uma discussão. Negociação essa que necessariamente passaria por rever esses parâmetros, mas também eu imagino que poderá contemplar outros itens, até mesmo um alongamento de prazo, enfim, alguma medida que possa compensar de alguma forma essa revisão. Um outro ponto bastante comentado é a questão do prazo de amortização de 10 anos, de ativos que têm uma vida útil muito maior. Então, se você fizer essa amortização de uma forma mais lenta, você também poderá facilitar a questão da viabilidade das expansões. Então, é um processo que já vinha sendo construído, não foi fruto de nenhum arroubo, e a audiência pública serviu justamente para levar ao mercado essa situação. E eu acho que foi bastante interessante. Foram 13 manifestações verbais feitas durante a audiência, e a Agreste agora é quem está com a bola, né? Perfeito. O contrato aqui são quantos anos? O contrato são 50 anos 50 e anos. ainda faltam 19 anos. Obviamente que há 30 anos atrás nós tínhamos um contexto econômico completamente diferente, questão de inflação, enfim. É um outro momento que a revisão de contratos é um instrumento legítimo. Alguns entendem que seria unilateral, mas isso não foi dito, Gustavo, hora alguma, por nenhum agente do Estado. Então não é isso que nós estamos trabalhando, nós queremos construir um contexto que de fato a gente possa viabilizar a expansão da rede com modicidade tarifária. E o governo espera receber essa proposta da CESP ainda esse ano? A Agreste, né? A Agreste vai trabalhar. Não foi estabelecido o prazo, mas seguramente esse ano é tempo mais que suficiente para que seja feita essa consolidação. E na hora que tiver um escopo, eventualmente poderá até se contratar alguma consultoria externa, alguma entidade que possa amparar. Nós temos modelos de contrato de outros estados que poderiam servir de referência. Tem o contrato do Espírito Santo, que foi recém-privatizado, poderia servir de uma referência. Obviamente que sentando, conversando com os sócios e buscando mostrar essa realidade. Porque a manutenção do contrato da forma que está, em princípio pode até parecer bom, mas eu acho que não é bom para ninguém. Porque termina que não há um investimento, e isso compromete o próprio retorno, porque não investe, esses 20% terminam proporcionando pouco resultado na medida que os investimentos não são feitos. Os acionistas da Sergas, que estiveram representados lá na audiência, e por uma coincidência, é o assunto do painel que está acontecendo aqui atrás nesse momento, eles colocaram uma outra perspectiva, de que a malha tem crescido, que o número de clientes atendidos está crescendo, e que que hoje o contrato estaria adequado para a maturidade da concessão hoje. Depois desses anos, dessas 3 décadas, mais ou menos, estaria mais ou menos adequado para a maturidade que essa concessão tem, e, portanto, não caberia essa discussão. E o governo, pelo que eu estou entendendo, por sua vez, identifica que há regiões, há projetos estruturantes que poderiam ser feitos aqui no Estado, caso fosse possível reduzir essa taxa de retorno e essas outras alterações que você está citando. Os números podem ser vistos de diversas formas, né, Gustavo? O fato é que o volume da comercialização da distribuidora tem decaído. O GNV tem decaído. Então, o aumento de número de consumidores residenciais de condomínios que terminam gerando um número, mas que não tem uma representatividade no consumo, passa a ser não deixa de ser um dado, mas não é um dado que possa refletir de fato o avanço da distribuidora. Eu entendo que o grande parâmetro é o volume de gás comercializado, e esse, infelizmente, está estagnado, inclusive declinando nos últimos 2 anos. No ano passado caiu, e a previsão desse ano é que também caia. Tivemos ainda mais a paralisação da Unigel, que foi um dado ruim, né? Porque havia uma receita que contribuía para amortizar parte desse valor, que contribuía para a modicidade tarifária. Então, hoje, nós temos uma situação que
temos que olhar pela atratividade do Estado para buscar investimentos. Durante a audiência, o representante da Associação de Consumidores fez uma abordagem assim forte, quando ele disse lá, para quem quisesse ouvir, que se ele hoje fosse botar uma indústria, ele não colocaria em Sergipe, colocaria na Bahia, que lá ele vai conseguir o gás mais barato que aqui. Então, isso para a gente tem que acender uma luz laranja, uma luz vermelha até, para dizer, ó, precisamos olhar para isso. Porque o Estado, com essa perspectiva do Sergipe Águas Profundas, essa conexão do terminal do GNL, tudo isso nós temos um novo momento aí da consolidação do rubro de gás e que, como o governador tem dito em todos os momentos, que o objetivo é atrair empresas que venham consumir esse gás em Sergipe. E a empresa só virá para Sergipe se Sergipe tiver um gás competitivo em relação a estados vizinhos. Então esse tem sido um direcionamento que a gente tem conversado muito, no sentido de que também preservar a competitividade das empresas que já atuam em Sergipe. Hoje nós temos indústria cerâmica em Sergipe que competem com a indústria cerâmica da Bahia no mercado regional. Claro. Então, se a empresa que está em Sergipe hoje paga um gás mais caro, ela está perdendo competitividade e isso, com o passar do tempo, poderá levar até uma situação de dificuldade da produção. Então, o momento é esse, é a hora Como da o Estado gente... já passou, né? Recentemente, como o Estado já passou, né? Sim. Essa perda de atividade industrial. Né? Então, hoje é um momento que a gente precisa estar focado nisso. A distribuição de gás é um elo fundamental, né, da cadeia. Sem ela, a gente não vai conseguir viabilizar esses novos empreendimentos. E a margem de distribuição é uma parcela do custo. Né? Isso, a margem tem um peso menor? Sim, tem um peso menor do que a molécula. Então, mas nós temos buscado, tem que buscar comprar melhor a molécula, tem que buscar ter a modicidade tarifária da parte de distribuição. Também estamos com uma proposta de criação de uma tarifa de curta distância do transporte para também contribuir para a atratividade do Estado de Sergipe. Enfim, nós estamos olhando para todas as parcelas desse custo no sentido de criar um cenário de atratividade em Sergipe para que a gente possa, de fato, atrair indústrias. E como a gente sabe, né, Gustavo, cada situação como essa gera, naturalmente, né, algumas divergências. Obviamente, cada um vai pensar com mais calma, com mais vagar sobre o que está sendo discutido, sobre aquilo que foi apresentado, não somente a Grese. Eu imagino que os sócios também estão acompanhando e vão analisar tudo isso que está sendo conversado, para no momento em que vier a ter uma rodada de negociação para tratar desse assunto, todos estejam mais com esse assunto mais amadurecido, né? Uma situação que possa haver uma melhor compreensão daquilo que o Estado está querendo e dos objetivos que poderão ser alcançados numa negociação bem feita em que todos possam sair ganhando. De certa forma, é uma preocupação do Estado que essa reação das distribuidoras possa vir a interditar esse debate, porque o ministro de Minas e Energia esteve aqui também e fez uma declaração pública, colocou o Ministério de Minas e Energia à disposição para participar do debate. Há uma previsão, inclusive, na nova lei do gás, de fazer uma discussão sobre essa harmonização das regras estaduais com a coordenação do Ministério, que eles anunciaram aqui também. Mas, objetivamente, para Sergipe, ele apoiou, inclusive, o valor, reduzir de 20 para 10 a taxa de retorno do Na realidade, contrato. dentro do programa Gás para Empregar, pelo que nós temos informações, está sendo estudado todos os elos das cadeias, a questão do escoamento, a questão do transporte, a questão do processamento e a parte da distribuição é uma área em que o Ministério não tem uma ingerência direta, na medida em que é uma regulação estadual, ele está atuando basicamente nas parcelas que dizem respeito à regulação federal. Mas o Estado já vinha trabalhando nisso, na realidade é uma coincidência de momentos, e o Ministério, na medida que está buscando uma redução de preço do gás para desenvolver a indústria, para desenvolver o país, o movimento que o Estado de Sergipe fez foi muito bem recebido pelo ministro, que fez declarações contundentes, né, ontem aqui no evento, apoiando declaradamente, ostensivamente, o governador Fábio Bittingueira de ter promovido essa discussão e
tenho recebido inúmeras manifestações de entidades, de consumidores, apoiando, declarando a importância do que o Estado de Sergipe está fazendo. Enfim, é um momento que as partes vão ter que se sentar, conversar e buscar se entender para chegar a um bom termo, porque o problema existe e não há como se negar, e espero que haja bom senso de todos para que a gente possa construir um novo momento, como eu disse, podendo inclusive rever o próprio contrato no seu prazo ou em alguns outros pontos que possam servir de compensação para que a gente tenha um novo momento na questão da distribuição do gás. E a preocupação que a gente tem ouvido, eu imagino que faça sentido, é de que o movimento que Sergipe fizer, naturalmente refletirá nos demais estados que têm contratos semelhantes. Nós tínhamos aqui ontem vários dirigentes de empresas distribuidoras de outros estados que presenciaram, que ouviram e que seguramente no retorno para seus estados estarão levando esse tema para iniciar também uma conversa interna, cada um a seu modo, cada um a seu tempo, enfim, mas é um tema que seguramente o fato de Sergipe ter posto isso na mesa servirá para promover uma discussão talvez mais ampla em relação aos estados que têm contratos com esse mesmo modelo. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Sempre às ordens. Prazer grande estar aqui com você. Obrigado a vocês pela audiência e até a próxima. Um abraço.